Presidente Lula voltou a falar sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte. Preste atenção neste vídeo que eu vou comentar logo depois. Um companheiro que trabalha de entregar pizza, um companheiro que trabalha de entregar alimento, um companheiro que trabalha no Uber, é muito importante ele trabalhar por conta própria, ele entra a hora que ele quer, que não é tão verdade assim, ele sai a hora que ele quer, que não é tão verdade assim, ele tem uma jornada muito dura, se ele quiser pagar o carro e quiser sobrar algum para ele levar para casa. O que a gente queria que eles entendessem é o seguinte: é importante que você tenha alguma coisa de seguridade social. Na cabeça do presidente Lula, o maior problema hoje dos motoristas de aplicativo e entregadores é a falta de aposentadoria. Mas, presidente, com todo respeito, eu te digo por experiência própria, esse não é o maior problema. Claro que a gente precisa de uma seguridade, a gente precisa de auxílio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de aposentadoria. Mas hoje esse não é o maior problema. O maior problema hoje, senhor presidente, é a exploração que essas plataformas estrangeiras estão praticando aqui dentro de território nacional contra o trabalhador. Vamos falar primeiro de valor pago por corrida. Isso o senhor não quer falar. O senhor só fala de seguridade social, o senhor só fala de aposentadoria, mas o senhor não quer falar de valor pago por corrida. Vamos falar das injustiças das plataformas que a gente enfrenta todos os dias? Por exemplo, a Uber. A Uber manda aqui pra gente uma corrida prometendo que vai pagar R$20 por 20 minutos. E a Uber promete que se o valor do tempo subir, ela vai aumentar o valor da corrida. Mas na prática isso não acontece. O valor da corrida aumenta para 25 minutos e a gente continua recebendo R$20. Vocês estão de sacanagem! Primeiro vamos resolver o problema das corridas, das injustiças das plataformas, para depois a gente falar de seguridade social. Eu não estou me negando a pagar o INSS. Eu, como motorista de aplicativo, não estou me negando a pagar o INSS. Inclusive, eu pago todos os meses, através do CNPJ. Todos os meses eu vou lá e dou minha contribuição para o INSS. Então, não estou me negando a contribuir para o INSS. Mas esse não é o problema hoje do motorista de aplicativo. O problema hoje é o valor pago por corrida, porque na sua proposta de regulamentação, o senhor propõe pagar R$32 por hora. Mas o carro aqui, olha, não se gasta por hora. As peças, aqui é tudo por quilômetro rodado. Então muda primeiro isso na sua proposta de regulamentação, de ganhos por hora para ganhos por quilômetro rodado. UberX tem que ser no mínimo R$2 por quilômetro rodado. Hoje, 99 Uber, as principais plataformas de transporte por aplicativo, está pagando 90 centavos por quilômetro rodado para o trabalhador. Tá entendendo que isso não paga nem os custos com combustível? Tá entendendo, senhor presidente? No ano passado, no ano de 2024, os custos de peça e de manutenção de carro aumentou 17%. Você acha que a tarifa dos aplicativos acompanhou esse aumento? É claro que não. Então, todos os anos, quando o valor da gasolina sobe, quando o preço de manutenção sobe, quando o preço de aluguel de veículo sobe, a tarifa dos aplicativos não acompanha. Então vamos mudar, vamos alterar essa sua regulamentação, porque os motoristas eles estão dispostos, sim. Se for feita uma regulamentação que favorece todo mundo, dinheirinho pro governo, né? Que eu sei que vocês querem. Plataforma Uber continua lucrando bilhões, mas o motorista ele tem que ser remunerado por valor por quilômetro e não por hora. Então primeiro vamos resolver o problema das corridas, porque se o motorista ele ganha bem, ele, por conta própria, ele vai pagar o INSS, ele vai fazer uma reserva de emergência, ele vai ter uma seguridade própria dele mesmo, porque a gente gosta dessa autonomia. Tá entendendo? A gente gosta dessa autonomia, a gente não quer perder essa autonomia. Então, primeiro, o que a gente tem que resolver hoje é o valor pago por corrida. No Brasil, toda empresa ela não pode pagar menos que um salário mínimo para o trabalhador. Mas as plataformas Uber e 99, elas pagam o valor que elas quiserem para o motorista. Tem corrida que a Uber tira 20% do valor da corrida para ela. Mas tem corrida que a Uber tira 50%. Disso o senhor não quer falar, né? De uma taxa de serviço fixa. Por que o senhor não coloca aí na sua proposta de regulamentação uma taxa de serviço fixa? Se o senhor não sabe, senhor presidente, o que é taxa de serviço, nas plataformas Uber e 99... a taxa de serviço é o valor que a Uber tira da corrida. Por exemplo, tocou uma corrida para mim de R$20. R$20 é o valor que eu vou ganhar.
passageiro paga 35, mas eu vou ganhar 20. Desses 20 reais que eu vou ganhar, quer dizer, dos 35 reais que o passageiro está pagando, certo? A Uber chega a tirar até 50% do valor da corrida. Então é isso que o motorista de aplicativo e o entregador precisa hoje. A gente precisa de uma regulamentação que, em primeiro lugar, estabeleça uma tarifa de serviço fixa. Não pode ser variável, porque se é variável, a Uber determina quanto que ela vai cobrar pela corrida. E isso não tem critério nenhum, como eu te disse. Tem corrida que a Uber não cobra nada de taxa de serviço. E tem corrida, eu já vi relatos, de a Uber cobrando até 60% de taxa de serviço. Ou seja, o passageiro paga um valor muito alto, o motorista recebe um valor muito baixo, e quem fica com a maior fatia do bolo? A Uber. E sabe o que é pior, senhor presidente? É que a Uber não precisa declarar taxa de serviço para o senhor. A Uber não precisa declarar taxa de serviço para o governo. Ela só precisa declarar os ganhos brutos dela. Ela não declara quanto que ela está cobrando de taxa de serviço. Então vamos resolver primeiro o problema da taxa de serviço, que tem que ser fixa, no mínimo 20%, e 20% está ótimo para a Uber, que é uma empresa que fica lá no Vale do Silício. Nem empresa brasileira não é. A Uber pega o nosso dinheiro aqui, ó, e leva para os Estados Unidos. Então primeiro vamos estabelecer uma taxa de serviço justa. Não estou pedindo uma taxa de serviço que vai favorecer o motorista de aplicativo, não. Estou pedindo uma taxa de serviço fixa. E em segundo lugar, o valor das corridas, todas as corridas, 100% das corridas tem que ser calculada em valor pago por quilômetro rodado e não por hora. Tem que ser pago por quilômetro rodado. Resolvendo isso, o senhor pode pôr o seu 7% de contribuição para o INSS. A gente paga, não tem problema, cara, não tem jeito. Todo mundo que mora no Brasil tem que pagar imposto. Não sou contra isso. Tudo bem, tem que pagar, eu pago. Eu já pago através do meu CNPJ. Mas se tiver que pagar um pouco mais por INSS, eu pago. Mas primeiro vamos falar de fato com o que está realmente acontecendo no dia a dia do entregador e no dia a dia dos motoristas que estão sendo explorados, estão sendo escravizados por um algoritmo. E o senhor não fala nada sobre isso. Toda vez que o senhor vai numa entrevista falar sobre regulamentação dos aplicativos de transporte, o senhor fala sobre seguridade social, o senhor fala sobre aposentadoria, mas o senhor não fala sobre valor de corridas. Chama motoristas para participar dessa proposta. Não adianta o senhor querer fazer uma regulamentação criada por político que não vive o que a gente vive na prática. Chama um grupo de motoristas aí de São Paulo, de Brasília, para debater essa proposta de regulamentação. Nós, motoristas, nós somos favoráveis, sim, a uma proposta de regulamentação, porque se não houver regulamentação, as plataformas vão continuar escravizando os motoristas sem nenhum critério. Então a gente quer, sim, uma regulamentação, mas tem que ser uma regulamentação justa. Não adianta o senhor vir com esse papo de seguridade social, com esse papo populista. Isso daí só vai tirar mais dinheiro do nosso bolso na prática. A gente já ganha pouco. As plataformas já estão explorando a gente. O senhor ainda vem querer tirar mais 7% de contribuição sindical? Aí não dá. Aí vai ficar inviável pra gente. Então primeiro vamos falar de corrida, de valor pago por corrida. Depois a gente fala sobre seguridade social. Esse é o meu ponto de vista. Tá entendendo, senhor presidente? Esse é o meu ponto de vista como motorista de aplicativo. Alguém que vive isso todos os dias na prática. A insegurança. Tá entendendo? Passageiro aí, ó, tratando a gente mal, pedindo corrida para pagar na próxima, corrida para terceiro, que também que eu sou contra. Cada pessoa tem que ter o seu próprio aplicativo. Cada pessoa tem que chamar Uber no seu próprio aplicativo. Deveria acabar com esse negócio de corrida para terceiro. Tem que ter mais segurança para o motorista de aplicativo. Tem que ter reconhecimento facial para passageiro. Quando o passageiro for pedir corrida, ele tem que fazer reconhecimento facial. Por que na hora de eu logar aqui no aplicativo da Uber, todos os dias, eu tenho que fazer meu reconhecimento facial e o passageiro não precisa? Quantos motoristas de aplicativo sendo assaltados aí? Disso o senhor não fala. O senhor só quer falar sobre aposentadoria, sobre seguridade social. Então, primeiro vamos falar de valor por corrida, de valor pago por corrida das plataformas, de taxa de serviço da Uber e da 99, para depois a gente falar sobre seguridade social. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Vamos debater esse assunto? Deixa a sua opinião aí nos comentários.